Olá, amigos do Grupo Espírita André Luiz. Meu nome é Marcelo Shoa e nós estamos aqui para um desafio muito interessante. Vamos conversar sobre esse tema augusto, maravilhoso, Natal com Jesus. Trata-se, na verdade, de uma mensagem expedida por Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco, isso é importante que se diga, no Centro Espírita Caminho da Redenção, né? Que na verdade recebe o nome por todos nós conhecidos de a Mansão do Caminho, que é o nome fantasia do Centro Espírita Caminho da Redenção, é o braço de assistência e promoção social do Centro Espírita Caminho da Redenção, fica em Salvador, lá em Pau da Lima, na Bahia. E essa mensagem foi psicografada por Divaldo no dia 5 de setembro do ano de 2003. De maneira que será uma alegria conversarmos sobre esse assunto. Trata-se, na verdade, de uma mensagem da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, que recebeu esse título, Natal com Jesus. E nós achamos super oportuno a gente trabalhar alguns dos aspectos, o texto, né, a mensagem expedida por Joana, uma mensagem densa, cheia de nuances, seria um seminário de 1 hora e meia, dividido em algumas partes, para nós explorarmos os aspectos, ou buscarmos atingir a maioria dos aspectos expedidos por esse espírito de escola, pela pena segura e augusta do nosso querido médium baiano, Divaldo Pereira Franco, que tanto engalanou e abrilhantou o Grupo Espírita André Luiz, expedindo mensagens psicofônicas do médico dos pobres, o nosso querido Bezerra de Menezes, nessa instituição a qual tanto estimamos. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, então, vamos buscar as nuances, né, ou algumas das nuances da mensagem expedida por essa autora espiritual. Vai nos dizer Joana de Ângeles, quando trabalha o tema Natal com Jesus, assim: quando da sua chegada à Terra, não houve mobilização humana, nem estardalhaço, ou qualquer movimento de massas, para informar à humanidade que o Rei Solar descera à sombra do mundo. É bem interessante essa observação de Joana de Ângeles, porque a gente observa que a vinda de Jesus por sobre a face da Terra, ele nasceu numa manjedoura, né? Num espaço ali onde os animais estavam se protegendo das intempéries, Maria não tinha onde ficar, já estava dando à luz, o seu marido, José, o grande varão, com bastante mais idade do que ela, contava a história, Maria, né, conta a história, Maria tratava-se ali de uma adolescente dos dias de hoje, mas um espírito nobre, com igualmente Augusto. E estava esse casal, na verdade, às voltas do recebimento de nada mais, nada menos que o governador do planeta Terra. Eu fico imaginando como é que não deve ter sido a cena, as circunstâncias, os detalhes, certamente aureoloadas dos aspectos humanos, porque as películas cinematográficas às vezes colocam cenas inusitadas, tendendo para o maravilhoso e para o sobrenatural, mas a benfeitora espiritual é bem clara. Jesus, quando esteve entre nós, quando ele efetivamente se faz presente entre nós através de um bebê, ele, na verdade, ele nasce sem a pujança, sem a pompa e a circunstância que estamos habituados a esperar de um rei. Porque, afinal de contas, os profetas da antiguidade anunciavam o Messias, anunciavam aquele que estabeleceria um reino por sobre a face da terra. Então, portanto, toda Israel, considerando aonde a multiplicação da tribo de Judá, as 12 tribos de Israel, ela efetivamente se deu, estamos falando do judaísmo primitivo, esperava-se, aliás, como se espera até hoje, porque, curiosamente, mesmo sendo Jesus judeu, uma grande e expressiva parte dos judeus ortodoxos não reconhecem Jesus pela magnitude que nós, os espiritistas, o observamos. Mas aqui o ponto áureo que merece destaque da benfeitora espiritual é que esse movimento, isto é, a forma como Jesus chegou por sobre a face da terra, ele visita o mundo de sombras,
que era a nossa realidade há 2000 anos atrás, e sem nenhum estardalhaço, sem nenhuma mobilização extra-humana, dando-nos, inclusive, já no seu nascimento, esse halo de humildade tão necessário às nossas reflexões. Mas continua, benfeitor espiritual, quando nos diz que, anunciado secularmente como Messias, essa foto aqui, por exemplo, foi uma foto que extraímos, né, que remete à ideia do profeta Isaías, que é um dos profetas que mais anunciou, tem mensagens significativas do profeta Isaías. A gente vai encontrar, por exemplo, aquela clássica observação de Jesus montado num jumento, né? E caminhando em direção ao povo, a gente bebe de Isaías esses enunciados. Mas aqui a Joana de Ângeles vai reforçar a ideia, né, que é anunciado secularmente, porque os profetas da antiguidade foram muitos, e eles faziam uma espécie de anúncio. Todo o Velho Testamento ele é carregado do anúncio da vinda de Jesus. Portanto, foi por muitos séculos anunciado. Daí a benfeitora espiritual nos dizer anunciado secularmente, quer dizer, por séculos, como o Messias, como um ungido de Deus. Fez-se proceder por preparadores dos caminhos. Ela está falando exatamente dos profetas da antiguidade que nós estamos simbolizando numa aqui, né, dessas imagens. Então, com que objetivo, né? A fim de que o seu... Observem que o S é com letra maiúsculas, porque era Jesus, né? A fim de que o seu se fizesse o ministério da ternura. Ou seja, o ministério de Jesus é o ministério da compaixão, é o ministério do amor, é o ministério da ternura. Porque antes de Jesus, nós estávamos habituados, ou existia uma habitualidade entre nós, para entendermos primeiro o meu, depois os meus. E se sobrar, é que são os outros. Há aqueles mais egoístas, inclusive, que pensam assim: bom, primeiro meu, depois os meus, se sobrar, é que são os meus de novo, né? Que é o mais alto grau do egoísmo. Então, enquanto nós, àquela época, falávamos bastante das relações familiares, do círculo familiar, a gente observa isso muito fortemente no judeu primitivo, com a ideia de tribo, com a ideia de casta, né? Então, o preconceito do farisaísmo em relação às outras classes de judeus primitivos, como, por exemplo, os homens das Samarias ou os chamados samaritanos, isso compõe ali uma espécie de DNA do comportamento do judaísmo primitivo àquela época, que mal saía daquele oxigênio de opressão do povo egípcio em relação a essa mesma casta. Mas Jesus traz uma mensagem diferenciada, e Joana, né, esse benfeitor nobre, faz questão de nos dizer que ele, então, se fez anunciar por esses profetas da antiguidade. Mas Jesus possuía um objetivo. Qual era a finalidade, né? De que o seu ministério de ternura, de compaixão e de amor se fizesse presente por sobre a face da terra. E diz-nos Joana que é bem interessante o desdobramento da mensagem da benfeitora espiritual. No silêncio de uma noite fria, ele chegou acolhimado por seres angélicos e invisíveis, né? Sob a luz fulgurante de alguns astros. A astrofísica, com igualmente a astronomia, chega a nos dizer que houve, né, uma espécie de remapeamento do céu naquela época, e tem-se a dedução, a impressão de que estamos falando que Vênus e Júpiter eram os planetas que mais brilhavam, um daqueles que mais brilhava no firmamento na noite em que o menino Jesus se fez presente entre nós. Aqui existe uma relação metafórica, com igualmente simbólica, que daria um seminário de 1h30 só para a gente trabalhar. Mas o ponto que merece destaque é que existem dois tipos de astros no universo. Aqueles que possuem luz própria, são as estrelas, elas então queimam hidrogênio, transformam o hidrogênio em hélio,
e emitem nesse processo que a gente chama de fusão nuclear, porque a união do núcleo de átomos de hidrogênio, essa fusão transforma-se numa outra substância da tabela periódica chamada hélio, e o resultado dessa fusão, além de partículas subatômicas, ela libera uma alta quantidade de energia, e é o que o Sol faz como uma grande bola de fusão de hélio incandescente por sobre a face da Terra, e a abóboda celeste, nessa imagem que a gente observa aqui, é uma imagem que refletia o brilho de muitas estrelas, mas astros que não possuíam luz própria, como é o caso de Vênus e como é o caso de Júpiter, aliás, 2 dos 4 planetas gasosos do nosso sistema solar, refletiam majestosamente o brilho do Sol, e por isso brilhavam no firmamento, na abóboda celeste, além da própria Lua. Contam também alguns astrofísicos, né, que a Lua brilhava no firmamento de uma maneira majestosa, e é em cima desse halo celestial, a gente fica imaginando a festa no mundo espiritual, os espíritos de escol, de primeira grandeza. Emmanuel é muito seguro para nós, quando trata, né, na obra A Caminho da Luz, logo no capítulo 1, quando fala da gênese planetária, dos espíritos que recebem de Deus a missão de retirar da nebulosa celeste, naquela sopa cósmica, na expressão de André Luiz, todo o manancial que, na verdade, se faz numa espécie de derivação do fluido cósmico universal, com o seu psiquismo de alma transcendente, com o desprendimento total da matéria, né? É a influência nula da matéria em cima desse espírito, questões 112 e 113 do Livro dos Espíritos. Esse espírito de Skol, que há 4 bilhões e 500 milhões de anos de idade, lá para trás, antes mesmo do surgimento do planeta Terra, já era espírito puro, ele, com seu psiquismo, leva alguma coisa em torno de 800 milhões a 1 bilhão, alguns falam em 1 bilhão e 200 milhões, outros falam em 1 bilhão e meio de anos, para que os primeiros seres vivos surgissem por sobre a face da Terra, os seres eucariontes e procariontes, isto é, com ou sem estrutura nuclear pré-definida, né? As suas estruturas que compõem o DNA, o seu código genético, boiando no citoplasma e depois encaminhando-se por um processo de sofisticação celular, ainda que dentro de uma realidade única, daí André Luiz chamar de mônada celeste, dando essa ideia de unidade, mas já estava agora esse código genético, o DNA, circunscrito no núcleo da célula, muito embora hoje saibamos que o código genético também se faz presente no filamento mitocondrial, que é um equipamento, uma organela celular, responsável pela respiração e pelo fornecimento de energia. Mas desde aquela época até o seu nascimento, Jesus acompanhou o nosso crescimento espiritual. Por isso que Amélia Rodrigues vai nos dizer que Jesus Cristo, quando nos olhava, invadia os escaninhos mais profundos da alma de cada criatura, porque ele nos conhecia há 4 bilhões e meio de anos atrás, ele co-criou, recebeu de Deus a missão de funcionar como uma espécie de CIO do planeta Terra, e Joana de Ângeles faz questão de mencionar isso, que é no silêncio dessa noite, ou seja, sem nenhum estardalhaço, sem nenhuma motivação humana adicional, Jesus Cristo se faz presente entre nós, e essa luz fulgurante do Mestre está na razão direta da abóboda celeste, porque os astros em conjunção de órbitas, vai nos dizer Joana, eles então dialogam com a excelsitude de Jesus, essa estrela de primeira grandeza, o governador do orbe. É muito significativa a mensagem de Joana de Ângeles. Olha que interessante, né? Ele renovaria moralmente, vai nos dizer Joana, quando acendeu a claridade inapagável da verdade. Aqui é uma relação metafórica brilhante, porque a Joana de Ângeles, na verdade, ela está falando, né, da luz de Jesus, fazendo uma referência da luz de Jesus com a luz, a verdade que ele trouxe no livro de Gênesis. A gente vai perceber
que o Verbo se fez carne e o Verbo existia antes. Estamos falando aqui de Jesus Cristo, essa claridade inapagável que se fez presente entre nós por sobre a face da terra. Mas a benfeitura continua. E foi a partir daquele dia, ou seja, do dia memorável do nascimento de Jesus, que a humanidade nunca mais seria a mesma, porque o calendário pode ser dividido entre antes e depois de Jesus. Antes de Jesus, como dissemos, nós, judeus primitivos e outras castas, classes e ordens sociais daquela época, nos reuníamos num clã, num mote social muito voltado, né? Essa reunião era muito voltada para os nossos interesses pessoais. A própria palavra que remete à ideia da vida em sociedade, que é a palavra civilização, com igualmente a palavra humanidade, ela tem a sua origem numa outra palavra muito importante, que é a palavra cidade, que significa polis em grego. O homem político era o homem social, era aquele homem capaz de viver em sociedade. A vida em sociedade, portanto, ela representa a sofisticação da criatura humana na sua capacidade de viver de forma gregária, que é uma das características do antropóide. Ele, quando consegue viver de forma organizada, de forma gregária, ele então torna-se um homem civilizado. A palavra civilis, que vem inclusive do latim, remete à ideia do homem social. Nós, portanto, àquela época, nos organizávamos sim em classes sociais, nos organizávamos em grupos, mas eram grupos que tinham por objetivo defender única e exclusivamente as suas castas, as suas classes, o centro de interesse do seu grupo social dentro dessa abordagem de homem civilizatório. Mas Joana de Ângeles traz uma abordagem diferenciada nessa perspectiva. Ela vai dizer que Jesus Cristo revolucionou o nosso modo de pensar, de ver e sentir as coisas. Porque ele, de fato, quando institui entre nós a ideia do amor ao próximo, ele cria paradigmas diferenciados para a criatura humana. Ele mostra para a sociedade do mundo que o verbo amar ele é conjugado de forma a que buscaríamos sempre o interesse do outro, mas nunca em detrimento de nós mesmos. Não há uma diminuição da criatura humana. É uma beleza os ensinamentos de Jesus, porque ele vai nos dizer: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, isto é, na razão direta, na mesma proporção. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, para eu amar uma pessoa, necessariamente eu preciso me amar. E Joana aprofunda mais, olha, ela vai dizer que tudo isso, na verdade, na sociedade que se forma, esses novos paradigmas sociais, eles vão implantando novos códigos de justiça, de ética, de moral. É um remapeamento de toda a valoração cognitiva da criatura humana. É uma outra forma de entender justiça, é uma outra forma de falar de igualdade entre todos, ou seja, é realmente uma revolução. Muitas pessoas falam do Jesus revolucionário, e nessa perspectiva, Joana de Ângeles traz abordagens que caminham nessa direção. Entretanto, de forma poética, a benfeitora espiritual vai nos dizer que a partir da sinfonia do Sermão da Montanha, essa é uma imagem que colocamos com a tentativa de representar Jesus falando para a multidão, e é importante que se reforce a ideia que Jesus não tinha preocupação para falar para os doutos, para os sábios. Isso é até um grande exercício entre nós. Às vezes a gente usa palavras rebuscadas, verbo empolado, um discurso que até do ponto de vista da comunicação, ele nos distancia das outras pessoas, porque a gente não fala ao coração das pessoas, né? Nós acabamos apresentando um Jesus ou apresentando a doutrina espírita aureolada no seu cientificismo, e, de uma maneira muito fria, acabamos não tocando a psicogênese das nossas faltas, das nossas dificuldades, porque são as nossas dores pungentes, dores que toda a criatura humana, por mais sofisticada materialmente falando seja a sua existência, todos nós passamos.
Então, aqui Joana vai apresentar, justamente a partir da Sinfonia do Sermão da Montanha, apresentou as criaturas de todos os tempos, porque Jesus não falou para aquele povo de há 2000 anos atrás. As palavras do Mestre são de vida eterna, e a voz dele ecoa ainda em todos os cantos do planeta Terra, porque, na verdade, é uma voz, é um verbo, é uma palavra de vida eterna. Portanto, falou para todas as criaturas e de todos os tempos. E falou de uma maneira, né, que pudéssemos compreender o Pai e que nos comportássemos bem em relação ao nosso próximo. É disso que destaca a benfeitora espiritual. Demonstrou que os fracos e infelizes, demonstrou Jesus, são os que dominam os outros. Olha que interessante, sem valor para dominar-se a si mesmo. Porque aqui o ponto alto é que, vamos lembrar que há 2000 anos atrás, muitos de nós, ainda éramos almas muito rudes, e eu falo muitos de nós, dentro de um halo no mínimo, de elegância ou de consideração para nós mesmos, né? Considerando que milênios mais tarde a nossa perspectiva espiritual certamente evoluiu. Mas o ponto alto é que éramos homens rudes de nossa época. Então, essa mensagem que chega até nós de forma simbólica, cheia de sofisticação do ponto de vista analítico e interpretativo, certamente que há 2000 anos atrás não depreendíamos da forma como, quiçá, hoje talvez consigamos já começar a depreender. Mas o ponto aqui é essa relação entre fracos, porque a dominação era feita pela força, pela coercitividade física, pela imposição. Então, Jesus faz um contraponto, ele faz uma volta nesse assunto. Ele vai mostrar que esses fracos, né, os infelizes, são os que dominam os sem valor. Porque essas pessoas que se colocam fortes do ponto de vista da força física, na verdade, não conseguem domar as suas próprias tendências, não conseguem domar as suas más inclinações, portanto, não dominam a si mesmos, e isso é mapeado por Jesus como sendo uma falta, como sendo uma fraqueza, mas uma fraqueza da alma, né? E aqui Joana apresenta também uma outra perspectiva, que poderosos, assim como os fracos, Jesus apresenta que os poderosos são aqueles que vencem as más inclinações. Na verdade, ela está falando do poder da alma. Ou melhor, ela está, Joana, lembrando que Jesus falou do poder da alma, né? Então, ele, Jesus Cristo, na recordação da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, cita que poderosos são aqueles que vencem as más inclinações e se libertam das paixões inferiores. Aqui é bem interessante, porque esse diálogo narra, na verdade, o poder como sendo essa espécie de estoicismo espiritual, onde nós conseguimos domar as nossas más inclinações, domar a nós mesmos, a nossa tendência do homem velho, do homem de ontem, daquele homem que fazia, então, toda uma movimentação favorável a si mesmo através da força, da coercitividade, do poder que reprime a outra criatura. E a gente ainda tem no século XXI situações dessa natureza, né? Infelizmente, pessoas que ainda buscam distinguir as outras pela cor da pele, pela forma como se expressa em língua portuguesa ou em outro idioma, pela roupa que usa, pela condição socioeconômica, sociopolítica, sociocultural, isto é, parece que nós vamos sempre arrumando uma forma para nos separarmos uns dos outros pelas mais variadas castas ou possibilidades, né? Marco Bagno, que escreveu um livro maravilhoso, chama-se Preconceito Linguístico, coloca um casal de nordestinos na capa do livro, e, na verdade, aquele casal de nordestinos era o seu pai e a sua mãe, coloca a sua origem na capa da obra, estabelece uma reflexão como um estudioso da linguística, né, e da gramática normativa,
como o uso da língua portuguesa para algumas pessoas funciona como um elemento de coercitividade. Olha como é que você fala certo e como eu falo errado. Isto é uma outra forma para nós estabelecermos distinção entre nós. E Jesus Cristo não faz esse movimento, né? Olha que imagem maravilhosa. Ele retirando ali uma pessoa, né, que estivesse se afogando, caminha sobre as águas. Por quê? Porque certamente ele construiu os fenômenos da natureza como co-criador. Criador, né? Abria os braços e movimentava as tempestades. E, afinal de contas, ele co-criou. Ele, então, sob a égide, sob as vistas de Deus, na expressão de Emmanuel, ele então recebe essa incumbência de ser o governador do orbe. E ele estabelece essa distinção de que o grande poder da criatura humana é a sua capacidade em se afastar das suas próprias más inclinações, né? Também vai nos dizer Jesus que ricos são os que se caracterizam pela pobreza de inferioridade moral. Olha que parece uma espécie de paradoxo, né, de análise dicotômica, ou seja, aquilo que nós chamamos de riqueza, na verdade, é uma pobreza. Essa riqueza é a riqueza da alma, e a riqueza analítica do homem que entende que a traça rói, que o ladrão rouba e que a ferrugem consome, mas mais do que isso, aquele que não entende que os tesouros não são esses, são aqueles que se consideram ricos, ricos de coisa nenhuma, porque a nossa realidade é espiritual, os valores que nos pediu Jesus são aqueles que nós deveríamos acumular nos céus e não na terra, no mundo íntimo, nessa realidade íntima. E nessa perspectiva, a benfeitora espiritual vai nos lembrar que os ricos são os que se caracterizam pela pobreza de inferioridade moral, ou seja, não possuem inferioridade moral, né? E de tendências para o mal. São aqueles que realmente entenderam que os verdadeiros valores da vida são os valores morais, são os valores transcendentes, são os valores espirituais. Mas continua, benfeitor espiritual, são também aqueles triunfadores, são os que amam e perdoam aos demais. Não somos aqueles de nós que estabelecemos condição para o perdão. Perdoar é estabelecer um ciclo completo de doação. Né? A pessoa que pernoita, ela estabelece um ciclo completo acordada à noite, toda a madrugada até o dia seguinte. Portanto, essa ideia de ciclo, essa ideia de o perdão é um ciclo completo de doação, que parte sempre de nós em direção aos outros. Às vezes a pessoa nem nota o nosso perdão, o nosso favônio, o nosso movimento espiritual, mas isso não importa, porque o beneficiado é sempre aquele que dá, não exatamente aquele que recebe, porque as mais das vezes a pessoa que recebe um ramalhete de flores pode pegar as flores e nem se deixar perceber pelo perfume das flores, pode simplesmente jogá-la na lata do lixo, mas aquele que dá sempre carrega um pouco de si esse mesmo perfume que foi capaz de ofertar, que foi capaz de transmitir, que foi capaz de oferecer. Aqui, então, portanto, Jesus vai nos lembrar que esses que oferecem esse perfume moral são os verdadeiros triunfadores, são os que amam e perdoam aos demais, renovando-se sempre no bem, tornando-se todos desse modo bem-aventurados. Aqui ela resgata a ideia das bem-aventuranças, né? Que Jesus nos trouxe um verdadeiro hino, um verdadeiro tratado de amor e de paz. Mas continua, benfeitor espiritual, quando nos diz: nunca mais ninguém falaria como ele. Nunca mais se expressou como ninguém se expressou como ele. Ele fez reverdecendo, quer dizer, tornando verde novamente, essa ideia do verde, essa ideia da esperança, né? A mensagem de Joana é cheia de simbolismo. Ele fez reverdecendo as terras áridas por onde passou e semeando esperança em todo lugar. Olha que beleza da benfeitora espiritual, a sofisticação desse espírito nobre em trazer uma mensagem carregada de informações sutis, mas continua ela e afirma de forma peremptória: Jesus é inigualável. Aqui é o mestre curando o cego, né? Que queres tu?
que eu veja, Senhor, dava ao outro o direito de refletir por sobre as suas próprias necessidades. Amélia Rodrigues vai nos lembrar que Jesus Cristo, quando olhava para alguém, invadia os escaninhos mais profundos da alma daquele ser, conhecia as nossas doenças da alma, que se manifestavam no corpo físico, mas eram doenças endógenas, doenças conquistadas em existências milenares com igualmente transcendentais. Jesus, nessa perspectiva, era uma criatura inigualável. O que é que significa isso? Sem igual. Não existe comparação para Jesus. Aliás, Allan Kardec faz esse trabalho augusto, com igualmente fantástico, se não singular, na obra O Livro dos Espíritos, aonde ele nos classifica, estabelece 10 classes e 3 grandes ordens. E na questão 112 e 113, traz para nós os espíritos de classe e ordem única, da qual só se enquadra Jesus. Se observarmos com uma certa acuidade as questões 100 a 113, vamos perceber que os espíritos de terceira ordem se caracterizam pelo predomínio da matéria sobre o espírito. Os espíritos de segunda ordem, cujo desejo, a compleição é a do bem, esses espíritos se caracterizam sobre o predomínio deles mesmos, isto é, o predomínio do espírito sobre a matéria. E os de classe e ordem única, da qual só se enquadra Jesus, é o despreendimento total da matéria. A matéria exerce influência nula para esses espíritos de primeira ordem, da qual Jesus, na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec estabelece uma relação emblemática para nós, os espiritistas cristãos, quando coloca Jesus, na resposta dos espíritos, como o modelo e o guia para toda a humanidade. Se você visitar uma cidade num país estranho, com um idioma estranho, você vai entender o que é a necessidade de um guia. Sem aquela pessoa, você não consegue chegar naquele caminho. E o modelo é uma espécie de forma, onde você consegue, então, dar o formato a partir daquele template, a partir daquela forma. Jesus, então, dá forma amorosa às nossas almas no momento em que ele funciona para nós como um verdadeiro modelo. Daí a Joana de Ângeles nos lembrar que Jesus é inigualável, não há nada igual a Jesus que tenha passado por sobre a face da terra. Muito embora tivéssemos espíritos de escola, almas relevantes que viveram entre nós, mas continua a benfeitora já agora trazendo-nos informações reflexivas adicionais sobre o Natal. E o seu Natal, isto é, o que é o Natal de Jesus? É a epopeia de luz que se encarcerou por momentos, quer dizer, esteve na carne. Era uma estrela de primeira grandeza que se fez homem, e o Verbo se fez carne, a fim de que prosseguisse brilhando para sempre. Sim, porque a mensagem de Jesus ainda continua e continuará, já que a mensagem de Jesus, a palavra do Mestre, é uma palavra de vida eterna. E a benfeitora espiritual, de maneira brilhante, traz essas reflexões. Colocou também para nós, Joana de Ângeles, que é certo que estes também são dias muito semelhantes àquele em que ele viveu, isto é, os dias tumultuosos, os dias problemáticos, sobretudo no instante atual, né? Sobretudo nesse momento em que gravamos e publicamos este vídeo, aonde a sociedade moderna do século XXI estorcega com o vírus, né, a Covid-19, esse vírus que, visto de um microscópio, parece uma coroa, e porque foi, então, identificado mais especificamente no ano de 2019, recebe esse nome, Covid-19, cujo epicentro da manifestação da doença, tudo indica ter sido na cidade de Wuhan, na China, muito embora há aí outras opiniões contrárias do ponto de vista da análise epidemiológica. Mas aqui o ponto alto de reflexão é que esse vírus foi capaz de modificar todo o panorama socioeconômico, sociopolítico e igualmente religioso, porque nós, os religiosos, precisamos, então, aprender,
foi necessário que aprendamos a professar as nossas religiões sem a necessidade de um templo físico de 4 paredes, né? Porque o afastamento e a reclusão social nos retirou da habitualidade das casas espíritas. Então, os médiuns, por exemplo, nos vimos ali às voltas com as nossas próprias questões, com o nosso mundo íntimo. É aquele instante magistral onde Jesus, dialogando com almas luminares, tem Pedro a surpresa de dizer: Senhor, permita construamos aqui um templo de adoração. E Jesus aproveita aquele ensinamento que não era para Pedro, era para toda a humanidade e deixa que se permita registrar. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra, sobre a verdade construirei a minha igreja. Mas haverá tempo em que o homem construirá um templo dentro do seu próprio coração. Os médiuns do século XXI visitam estas questões permeadas por Jesus. Há necessidade de construirmos os nossos valores intelecto-morais dentro de nós. A mediunidade não se faz à mesa, numa sessão de 1h30. Quem é médium da vida, na vida e para a vida. São as nossas relações humanas que falam da nossa transcendência. São as nossas relações, é a horizontalidade das relações humanas que estabelecem a verticalização da criatura em relação a Deus. Portanto, a religião, esse mecanismo que vem do latim de religare, ligar ou ligar novamente, já que nunca estivemos desligados do Criador. Poderemos, pelo nosso psiquismo infantil, nos considerarmos desligados de Deus, mas, de fato, estamos mergulhados na consciência cósmica. E aqui, por uma coisa ou por outra, muitos médiuns nos dias de hoje se viram às voltas com estas mesmas reflexões, com a necessidade de conquistarem esse padrão, esse templo interior, no lugar de ficarem frequentando casas espíritas. Portanto, isso modificou completamente o panorama sociopolítico, socioeconômico. Logo, são esses os dias tumultuosos que nos apresenta Joana de Ângeles como reflexão. A predominância das forças do mal, da anarquia, do desequilíbrio, e as vidas são amesquinhadas pelo utilitarismo extravagante e perturbador. Aqui são palavras muito fortes da benfeitora espiritual. Se nós observarmos aqui, quando ela fala de utilitarismo extravagante, a gente precisa se permitir refletir que muitos usamos as pessoas. Então, tratamos as pessoas como objetos, quando elas já não nos servem mais, quando nos incomodam. Então, nós simplesmente as retiramos, as descartamos da nossa vida. Esse utilitarismo extravagante de que trata Joana de Ângeles. Mas continua a benfeitora espiritual. Aqui ela já apresenta uma adversativa, né? No entanto, em razão da sua mensagem, multiplicam-se em toda parte os seus obreiros atentos. Aqui estão os trabalhadores da última hora, para que se cumpram as suas promessas e os seus indivíduos descubram as trilhas que ele percorreu, ou seja, os caminhos que Jesus usou, né? Seguindo em pós, quer dizer, após ele, e felicitando-se plenamente. É uma maravilha essas observações de Joana de Ângeles, realmente são singulares. A benfeitora espiritual traz observações muito ricas. Então, aqueles de nós que nos colocamos cristãos, nos posicionamos como cristãos, precisamos buscar Jesus, isto é, segui-lo, né? Esta é a tua oportunidade de encontrá-lo. Observe que o O está com letra maiúsculas, é encontrar Jesus. Não é encontrar a casa própria, não é encontrar o carro do ano, não é encontrar a troca do apartamento, não é encontrar a segunda ou terceira faculdade, não é encontrar coisas materiais.
a oportunidade é da transcendência, devemos buscar Jesus. É óbvio que não estamos aqui falando uma negação das coisas materiais, não é isso. Seria até uma infantilidade da nossa parte considerarmos nessa perspectiva, porque, afinal de contas, estamos encarnados. O que é que significa isso? Num corpo de carne. Algumas pessoas dizem, eu sempre gosto de lembrar para estabelecer uma certa relação, porque fica fácil didaticamente de depreendermos. Alguns dizem que a verdadeira vida é a vida espiritual. Está muito, muito perfeito. Mas o que é que significa isso? Que essa vida aqui é a falsa? Quer dizer, se a verdadeira vida é espiritual, no contraponto analítico, essa seria uma vida falsa. E, na verdade, vida nós só temos uma. Encarnação é que temos várias. Então, é o espírito se manifestando numa encarnação. É o mesmo espírito se manifestando na erraticidade, mas a vida é única. A perspectiva da existência naquele instante, numa fração da eternidade, é que ela se faz mais especificamente através do mergulho num corpo de carne, que tem a sua importância, porque se não tivesse importância, nós não teríamos encarnado. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação? E Allan Kardec, incitando os espíritos, esses são magistrais. Deus impõe, é um mecanismo coercitivo. Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazer-nos chegar à perfeição. Para uns é missão, para outros é expiação, esses mecanismos de prova e expiação. E também colocam os espíritos luminares que há uma segunda perspectiva analítica no objetivo da encarnação, o de concorrer à criatura na horizontalidade das construções humanas, no sentido da verticalização em relação a Deus, isto é, a contribuição, dá-lhe a parte que lhe toca, né? Nesse sentido, se observarmos a mensagem de Joana, ela vai dizer que portanto, há uma imperiosa necessidade de buscarmos Jesus e de efetivamente o encontrarmos. E nós encontraremos Jesus nas outras criaturas, né? Caso ainda não tenha estado com ele. Porque aonde está uma de suas criaturas sedentas de amor, de paz, de justiça, a verdadeira sede não é a do copo d'água, muito embora essa seja uma necessidade premente, a verdadeira sede é a sede da alma. Busca-o imperiosamente, lembra-nos Joana de Ângeles, busca-o quanto antes, a fim de que não seja tarde demais. Esse tarde demais é bem interessante, porque se nós pegarmos a literatura espírita, a gente vai perceber que grande parte dos espíritos no mundo espiritual, quando apresentam as suas queixas, elas podem ser traduzidas numa palavra, chama-se arrependimento. O muito que poderíamos ter feito e do pouco fizemos. Esse arrependimento é essa necessidade do recomeço, e já é tarde demais. Nós olhamos para trás, para o nosso passado, culposo, doloso, e então não pedimos para reencarnar, nós imploramos. E continua a mentora quando nos diz, olha, e se o conheces, eu achei bem interessante essa expressão de Joana, né? Se você conhece Jesus, certamente, isso aqui é um advérbio de modo, é a forma como você se encontra, certamente o amas. Utiliza-te, então, do seu Natal, ou seja, dessa estrela de primeira grandeza que se fez entre nós, desse instante magnânimo, né? Utiliza-se, então, do seu Natal para demonstrar que a sua lição, repare que o S é com letra maiúsculas, ela está falando da lição de Jesus, da conjugação do verbo amar, a sua lição de ternura domina o teu coração. Se permita. Se você vive nesse momento de Natal, um instante onde você tem algum tipo de desavença familiar, um parente, um irmão, um amigo, que você se permitiu não ter mais com ele ou com ela, por motivos que tais, a pessoa aprontou com você, ou houve um mal-entendido onde você prefere se afastar daquela pessoa, busca Jesus naquela pessoa. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. A exortação é do Rabi da Galileia, não é nossa. Portanto,
Faz esse movimento dentro do limite das tuas forças, certamente. Ninguém aqui está pedindo para ninguém se violentar, mas é buscar como objetivo, buscar como meta esse crescimento intelecto-moral, né? Porque a ciência incha no dizer de Emmanuel para todos nós. A gente precisa fazer esse movimento de tirar daqui e trazer para acolá, tirar do campo cognoscente e trazer para o nosso coeficiente espiritual, o nosso QS, a nossa capacidade de administrar as nossas mais sofisticadas emoções e percebermos que o outro é um companheiro que também tem o direito de errar e nós temos a obrigação de entendê-lo. Portanto, ela faz a ampliação desse convite. Utiliza-te, então, do seu Natal para demonstrar que a sua lição de ternura domina o seu coração. Olha que delícia! Distribuindo-a com todos aqueles que te espiam ou que de longe aguardam por uma migalha de bondade que lhe podes e deves ofertar. Essa migalha de bondade que diz Joana, que pode ser entendido certamente como um aperto de mão, como um movimento que a gente pode dar para o outro, né? Sempre que eu posso, eu me recordo de uma situação na faculdade, né? Uma companheira de faculdade, na verdade não era nem da minha turma, a gente conversava ali no mesmo campus, ela fazia um curso de educação física e o noivo dela, quem estudava com a gente no curso de ciência da computação. E lá nesse curso, no intervalo do campus, ela sabendo, o casal sabendo que nós éramos espírita, depois de anos, né, faculdade de 5 anos, ela conquistando ali alguma intimidade conosco, contou do drama familiar com o pai, e, por motivos que tais, ela passou a odiar o pai e já se passavam ali muitos anos. E ela, então, não falava com o pai dentro da própria casa. E ela, então, ia se casar, e um dos motivos pelo qual a gente conversava sobre esse assunto é porque, sendo ali eles, os dois, buscando a cerimônia do casamento, ela comentou para o noivo que jamais concederia a oportunidade de ter o seu próprio pai deslocando-a ao altar, né, dentro daquele movimento simbólico que o casal buscava. E eu, quando tinha sempre oportunidade, mas é o seu pai, vocês pediram para reencarnar juntos, existe um desafio entre ambos, procura vencer, por mais difícil que seja essa situação. E ali a gente sempre que podia comentava, é óbvio que para mim era muito fácil, porque a dificuldade era a dela. E eu quase que sentia a dor daquela alma, mas num daqueles dias onde a sociedade comemorava o Dia dos Pais, na semana subsequente, ela contou para mim que estava na cozinha e quando ela chega na cozinha, o pai, aquele movimento todo de beber água, porque afinal de contas era um cômodo comum aos dois, né? E ela então olha o coração, ela me contou que batia, né? E ela então olhou para o pai, era um homem zarrão, eu conhecia, 1,90 m, a mão desse tamanho, falava assim, né? E ela olhou para ele e disse assim, pai, e ele fez com que não tivesse prestando atenção, porque afinal de contas eram muitos anos sem um se dirigir ao outro. E ela foi tomada de uma força que ela me disse assim, eu não sei de onde veio aquilo, mas eu fiquei meditando nesse assunto, preparando aquele momento e escolhi o Dia dos Pais. Então, ela, depois de muitos anos, resolveu chamá-lo de pai. Ele então foi tomado de surpresa, olhou para ela e eu fico imaginando aquela cena, os olhares se cruzando em segundos que deveriam ter parecido, né, ou se assemelhado a minutos e horas. O que aquelas almas não pensavam, a energia que elas não trocavam entre elas, eram almas afins, era filha e pai, pai e filha, e eles se permitiram abraçar. E ela me contou que aquele homem zarrão de 1,90 m chorou no seu ombro como se fosse um bebê. A mãe entra na cozinha, observa aquela cena e os três, emocionados, se abraçam. É disso que fala Joana de Ângeles, né? Esse é o convite que ela nos traz. O Natal é uma festa que se faz celebrada pelo céu e a terra, entre dois planos,
homenageando o Rei Solar, essa estrela de primeira grandeza que é Jesus, que aguarda no topo da subida, é uma relação metafórica com a montanha, né? Montanha acima, que deves empreender desde agora, superando-te e renovando-te. É disso que trata a benfeitora espiritual. Porfia no desiderato de estar com ele e não desistas nunca. Às vezes a gente faz uma pausa estratégica, mas decidir jamais. Mesmo que descubras conspirações contra teus ideais e esforços, porque às vezes as pessoas não nos compreendem, né? Como ela mesma coloca aqui, incompreensões e dificuldades em relação aos objetivos a que te dedicas. As pessoas não conseguem entender a entrega, o movimento de amor ao próximo. Numa oportunidade muito distante, o repórter entrevistava a senhorita Agnes, porque houvera vivido na cidade de Calcutá, na Índia. Foi uma mulher que trocou, então, de nome quando renovou o hábito. Ela, então, transforma-se na Madre Teresa. E porque vivera na cidade de Calcutá, na Índia, foi mundialmente conhecida como Madre Teresa de Calcutá. E viera de uma família de posse. E o repórter, então, talvez ali, né, na sua forma de ver e compreender as coisas, disse assim: mas a senhora, uma mulher tão próspera, e ela olha para ele de maneira diferenciada e diz assim: mas meu filho, quem te disse que eu não sou próspera? Porque a forma e a leitura que empreendemos da vida. Aqui, Joana de Ângeles mostra e faz-nos refletir sobre essas incompreensões, né? Que nós não deveremos viver em função da opinião das outras pessoas. E, por fim, ela encerra fazendo um convite muito augusto, porque é Natal. Quem o ama nunca teme, jamais te detém. É Natal. Ama, vai nos dizer a benfeitora. Ajuda, vai nos lembrar a mentora espiritual de Divaldo. Perdoa, vai nos falar a mulher que viveu num desses hábitos e ser feliz com Jesus. Ela que entregou a sua vida em holocausto. Isso é bem importante que se diga. Aqui é o verbo de quem efetivamente viveu a mensagem de Jesus. Quando o carrasco, já ateando-lhe fogo com seu filho ao lado, gritando: mãe, abjura esse teu Cristo, não percebe que ele, essa tua ideia, nos matará? E ela, o coração de mãe que tem o seu filho ao lado sendo assassinado simultaneamente, é tocada. Mas o seu estoicismo espiritual a fará dizer: oh, meu filho, cala-te, porque Jesus foi puro de coração. E no sarcasmo das almas que são incompreensíveis ou impermeáveis ainda a esse amor estoico, o soldado, o carrasco, ateando-lhe fogo, né? E então a chama cobrindo-lhe as vestes, ele, num sarcasmo, vai produzir uma reflexão das nossas vidas. Esse teu Cristo só te ensinou a sofrer? E porque uma fresta de vento corta as labaredas e os olhares dos dois se entrecortam, ela então posiciona ainda o que lhe sobra de fôlego de vida e diz para todos nós: não me ensinou só a sofrer, me ensinou também a vos amar e a vos perdoar. Esse é o convite de Jesus. Quem o ama nunca teme, diz Joana, jamais se detém. Fala da sua experiência de vida e nos lembra: é Natal, a mentora espiritual. Com essa mensagem, nós nos despedimos do Grupo Espírita André Luiz. Ama, portanto, ajuda, perdoa e ser feliz com Jesus.